paz. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui hoje. Para mim, assim, uma grande oportunidade de poder, assim, estar testemunhando, falando algo que Jesus fez na minha vida, que se hoje eu fosse uma pessoa do mundo e entrasse aqui, e estivesse sentado onde vocês estão, e fosse ouvir o que eu iria falar, provavelmente eu não acreditaria. Mas aí eu precisei viver realmente uma experiência com Jesus e poder testemunhar isso aqui hoje. Então, glorifico a Ele pela oportunidade de estar aqui, de estar testemunhando e, de alguma forma, levar esperança para muitas pessoas que talvez aqui hoje vai precisar escutar aquilo que eu vou dizer hoje. Glorifica a Ele. E eu vim com a minha amiga, né, Rose, Léo também. Rose é uma missionária, mulher muito abençoada, psicóloga. E vou começar meu testemunho dizendo assim, que já é algo meio polêmico. Eu vim da homossexualidade, né? Vivi 12 anos, só para vocês entenderem, mas a minha história começa, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, né, de uma família normal de lá, simples, e que passei por inúmeras situações desde os meus 10 anos em diante. E começando nessa base, aos 10 anos, pela primeira vez eu tive acesso à pornografia. E assim, eu tenho 33 anos, então isso mais de 20 anos por aí. Então, naquela época ainda, para uma criança, diferente um pouco de hoje, que a acessibilidade pela internet, hoje em dia a sensualidade está muito forte. Então, naquela época, eu não era uma pessoa que tinha muita malícia. Então, eu entendo que quando eu assisti a primeira vez, eu não tinha definição de nada. E o que veio à minha mente no momento que, quando eu olhei e vi ali um homem se relacionando com a mulher, pela minha inocência, eu acabei me identificando mais com o homem pelo fato de eu ser como ele é, né, e de ter o que ele tem. E aquilo não ficou definido na minha cabeça, mas ficou um pouco confuso. Só que aí, aos 11 anos de idade, e isso assim até um alerta para os pais, que isso acontece muito, infelizmente, aos 11 anos eu fui num clube aquático, né, e eu lembro como hoje que eu estava nadando ali, e simplesmente um homem, aparentemente de uns 30 anos, não sei, pouco menos ou mais, nadou perto de mim e passou a mão uma vez. E aquilo eu já fiquei meio assustado. Mas veio a minha cabeça assim, não, pode ter sido só um acidente, às vezes acontece. Só que aí ele veio numa segunda vez, na minha direção e passando a mão novamente. E aquilo me deixou extremamente constrangido, ao ponto de eu sair da piscina, ficar com medo de estar ali, de me sentar na cadeira da piscina e ficar frustrado, sem saber o que fazer. Se eu falasse para os meus pais, provavelmente meu pai poderia brigar com a minha mãe, dizer que ela foi responsável por aquilo ter acontecido. E eu não queria provocar nenhum problema em casa, então guardei aquilo para mim. Então, com a pornografia, que ficou algo um pouco confuso para mim, porque um abuso, ele não é somente consumido, mas ele é um abuso também quando se toca a pessoa de uma forma indevida. Então, eu sofri um tipo de abuso. E aquilo marcou a minha mente. Porque dizer que uma criança ela não pode ter reação se ela é tocada num local indevido, ela pode ter. E, geralmente, a criança que foi abusada um dia, ela pode se tornar abusadora. Então, nessa construção que estava acontecendo de problemas na minha vida, e eu não tinha, assim, com quem conversar, pedir ajuda, porque o meu pai ele trabalhava muito. Meu pai é motorista de ônibus, vivia fora de casa. Eu não tinha um relacionamento muito bom com meu irmão. Ele era na dele e eu era na minha. E a minha irmã acabou casando, e aí simplesmente eu me encontrava isolado dentro de casa, minha mãe muito super protetora, e esses problemas foram mexendo comigo, ao ponto que eu sofri muita exclusão. Eu sofri muito bullying na escola. Eu era o do mais zoado. Era daqueles que já derramaram o copo de suco da minha cabeça, é daqueles que já levantaram da cadeira e colocaram para fora da sala de aula. As pessoas começaram a dizer que eu tinha um jeito de ser gay, e não só foi uma, duas ou três, mas várias. E tem uma palavra que diz que se a gente repete 1000 vezes uma mentira, ela começa a se tornar verdade no pensamento da pessoa. Então, imagina uma criança que viu pornografia,
sofreu abuso, não tinha com quem conversar ou se entender nesse problema, mas ela começou a acreditar nisso. E aí é o ponto que eu cheguei a gostar de uma moça na minha escola, só que eu era aquele nerdzinho, dizia que era até que era lombriga, né? Magrinho, cheio de espinha na cara, com óculos dessa grossura. Então, assim, nitidamente, ela não gostou de mim e a forma que aconteceu isso me deixou muito mal, com tudo que já vinha acontecendo comigo, né? Nessa desconstrução da masculinidade que eu deveria estar construindo, né? E aí, o que acontece? Por sofrer muito bullying na escola, eu me sentia muito reprimido, comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter lapsos de depressão. Eu lembro que uma vez eu me tranquei no quarto achando que ninguém gostava de mim porque eu não tinha atenção de ninguém, só da minha mãe. Meu pai viajava, meu irmão me dava atenção. Na escola eu não conseguia me encontrar no grupo, fazer amizade, e todo mundo me zoava, as pessoas me chamavam de gay. E aí chega um ponto que a gente é tão machucado que a gente só quer procurar um lugar que a gente se sinta aceito. E foi mais ou menos isso que foi me direcionando à vida que eu fui entrando. E aí, isso me gerou um complexo de inferioridade. Eu não me sentia tão homem contra os outros homens, eu era muito magrinho, muito zoado, então aquilo me machucava e começou, com tudo que eu vivia, a distorcer os meus pensamentos. Ao ponto de eu, quando via um outro homem mais másculo, de querer ser igual, aquilo começou a virar uma questão se era prazer ou não que eu estava sentindo. E isso estava acontecendo comigo e eu não tinha ajuda de ninguém. Eu sempre tive que me virar sozinho com tudo que eu fazia, infelizmente. E aí foi quando eu saí da escola do bairro e fui estudar na escola do centro da cidade. E lá eu sofri ainda mais bullying na escola. Tentava me encontrar, para você ter ideia, ninguém me dava atenção. Aí teve uma vez que eu comprei um pacote de pirulito grande assim, e aí eu fui para o meio do centro do colégio. Aí o povo, todo mundo, ei, Miguel, não sei o quê. Eu falei, mas meu nome não é Miguel, mas você tem cara de Miguel. Só que assim, é engraçado, mas, putz, com tudo que eu vinha passando, aquilo ali machucava, cara. E muitas vezes, eu acredito que até eu digo nossos filhos, falando no plural, pode estar passando por uma situação dessa. E eu entendo que tudo isso que eu já estou explicando, os pais hoje eles precisam visualizar, né? Como que está a parte emocional do filho, se está tudo bem, se ele precisa se abrir com alguma coisa que aconteceu com ele. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive uma sociedade muito sexualizada. Muitas brincadeiras entre meninos ou meninas, e muitos abusos acontecem nessa caminhada, né? Que uma criança ela está construindo a personalidade dela, pelo menos dos 10 anos a uns 14. Então, se uma criança já vem sofrendo esses tipos de problemas, como será a identidade dela ao crescer? Então, fazendo amizade com um homossexual, foi o único que chegou, sorriu para mim, me abraçou e me chamou para ficar perto dele. E toda hora era uma zoeira, toda hora era uma brincadeira, e aquilo para mim, parecia que eu estava respirando. Putz, alguém me deu um abraço que eu tanto precisava. E aí, de uma forma muito inocente, porque eu não entendia o que era nada de ser gay, de identidade sexual, nada. Aquilo, para mim, tudo era novidade. E aí ele me chamou para conhecer uma praça gay, né? Uma praça que tinha vários jovens, pessoas bem descoladas, bem vestidas, só brincadeira, só risada. E aquilo ali, para mim, pareceu, putz, acho que era isso que eu estava procurando. E aí me chamaram para ir numa boate, GLS na época, que o termo era esse. E eu tive uma grande infelicidade de quando eu estava entrando pela primeira vez, aos 17 anos ainda, na boate, uma pessoa que conhecia a minha família, era taxista e me viu entrando e falou para a minha família, pensa. Cara, eu cheguei praticamente no outro dia em casa, meu pai colocou contra a parede e disse assim, e aí, o que você foi fazer lá? Cara, minha mente já estava a mil, cheia de problema, ainda estava sendo confrontado e eu tinha que dar uma resposta de uma coisa que nem eu sabia direito do que estava acontecendo comigo. Só que aí tudo bem. Aí me veio a cabeça, falei, bom, se eu tentei de tudo,
não conseguia atenção na minha casa, não conseguia atenção na escola, não conseguia atenção em canto nenhum, mas esse grupo me acolheu. Então me veio à mente dizer para o meu pai e falar, bom, então eu acho que eu sou isso. Não tem mais opção. Então, analisando essa fase da minha vida, a gente observa como o acolhimento ele é importante. E principalmente dentro da igreja. Porque, infelizmente, a gente vive uma sociedade, a gente vive uma cultura, né, que isso já vem desde a Revolução Francesa, o Iluminismo, que prega a igualdade, fraternidade, liberdade. Só que qualquer liberdade que não está Cristo no meio, e não está as ordenanças dele, é engano. Então, a gente como igreja, família, pais, mães, precisam muito estar presente no que os filhos consomem nas redes sociais, no que eles estão fazendo com os amigos deles, quem são os amigos deles, para poder já estar ensinando e definindo a identidade dessa criança a partir dos 10 anos, porque hoje, criança, às vezes, de 5, 6 anos, já está com um tablet na mão, acessando tudo. E hoje, né, é dessa forma. Então, eu assumi a homossexualidade na minha casa e foi um confronto. Eu fui o primeiro da minha família no ano de 2007, acho que foi isso, 2006, 2007. E foi terrível. Meu pai até reagiu de uma forma um pouco melhor do que eu achava, porque interior nordestino, né? Geralmente os caras são mais ignorantes, né? Fechadão, cara de interior. Ele até que reagiu um pouco melhor. Minha mãe não parava de chorar. Aí, no outro dia, minha mãe, sem sabedoria, claro, né? Olhou para mim e falou assim, mas vem cá, e agora? Como é que vai ser o seu nome? Você vai mudar? Tadinho. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, mas não quero mudar não, mãe. Eu só estou me entendendo isso agora. Mas é isso, né? E aí, isso começou a ser minha verdade. Só que o que acontece? Pelo confronto dos meus pais e da minha família, que teve gente da minha família até que me excluiu, de certa forma, né? Meio que falou um pouco mal de mim a respeito pelo fato de ter afirmado uma identidade, né? Que, infelizmente, as pessoas têm muito preconceito ainda. Acabaram me excluindo, né? Meus pais me confrontando e eu não tinha muita paz dentro de casa. Então, automaticamente, a falta de sabedoria dos meus pais e da minha família estava me empurrando cada vez mais para aquele meio. Ao ponto que fiz amizade nas boates, virei drag queen, né? Comecei a fazer shows e fazer aquele personagem, para mim, naquele momento, foi bom porque eu excluía toda a minha realidade, vivia um personagem e nisso me gerava uma paz, porque por algum momento da vida eu esquecia minhas dores. E assim foi. Comecei a praticamente me envolver apenas com as boates, fazer shows, me distanciar um pouco da família. Era muita briga que acontecia dentro de casa entre eu e meu pai. Meu pai sempre dizia, olha, enquanto morar na minha casa, você tem que fazer o que eu quero. E aí, infelizmente, quando a gente também está na rebeldia, né, a gente fala, então eu sei que um dia eu vou sair de casa. Infelizmente, no dia que eu saí de casa, meu pai teve uma crise de depressão. Porque ele acabou ficando sentido, né? Dizendo assim, olha, meu filho saiu de casa pela minha ignorância. Eu acho que quando um filho assume a homossexualidade, o que me vem à mente é a passagem do filho pródigo. É quando o filho pródigo olha para o pai e fala assim, pai, olha, eu quero toda a minha herança e quero viver a minha vida. Quero ir para a noitada, quero curtir, quero fazer o que eu quero. Aí o pai, bom, você já está grande, então tá lá, pega as suas coisas e vai. Só que a pessoa precisa reconhecer que aquilo não foi bom para ela. E ela depois volta para a casa do pai e o pai está o quê? De braços abertos. Então, a comunicação é super importante, não a acusação. Ajudar essa pessoa a compreender o processo que ela está passando, que ela está vivendo, e não é fácil. A dor que uma pessoa passa ao assumir a homossexualidade é muito grande, porque é rejeição de todos os lados. E, infelizmente, a pessoa ela vai se aprofundar cada vez mais no próprio meio gay. E foi assim comigo. E aí, então, simplesmente, eu comecei a fazer shows, participei de um concurso feito pela Band local lá de Natal, o Fátima Mello, e fui eleito rainha da parada LGBT em 2009 na minha cidade. Rainha da parada gay. E nesse meio tempo eu comecei a ficar de noitada, bebendo todas na balada, praticamente saciando a minha carne e esquecendo do mundo. E aí eu gostaria agora de mostrar o primeiro vídeo. Que vocês observassem um pouco do meu passado.
Aqui era eu quando vivia nas baladas. E aqui quando eu comecei a me montar e fazer shows como drag queen. E aí, o que vocês acham? Parece comigo? Dá para dizer que é uma irmã, né? Assim, meio próxima, assim. E aí, em si, comecei a fazer shows, comecei a transformar isso como uma profissão, comecei a viajar, ir para outras cidades, e isso foi minha vida por 6 anos, mais ou menos. Mas você vê que quando a gente está machucado, a gente procura respostas na balada, nas bebidas, em relacionamento com outras pessoas. A gente procura saciar aquele vazio nos lugares errados. E que é isso que eu percebi depois que eu tive meu encontro com Jesus. Porque eu acordava todos os dias com uma sensação de vazio, uma sensação que me faltava algo, não sabia o que era, mas que eu almejava buscar aquilo que eu queria, mas eu não sabia o que. E isso, eu buscava balada, bebida, curtir com os amigos e tudo mais que o mundo tem a oferecer. E foi nessa expectativa que eu saí de casa aos 21 anos. E vim para Vinhedo, passei 1 ano em Vinhedo, mas depois, acho que início de 2012, eu vim para Campinas. E aí que o mistério começa a acontecer. Quando eu cheguei em Vinhedo, final de 2010, uma moça, não consigo lembrar o rosto, mas aquela mensagem que ela falou para mim, guardou. E olha que eu nunca fui adepto da palavra, eu não tinha conhecimento, nunca me preocupei. Embora que aos 11 anos eu tenha feito catecismo, né, da Igreja Católica e tal, mas depois disso eu nunca mais me envolvi, né, nem em conhecimento da palavra de Deus e nem em igreja protestante eu nunca tinha pisado, desde até o momento da minha conversão. E aí, simplesmente, quando eu mudo para Campinas, eu tenho um sonho. Eu vejo um homem de veste branca, com cabelo um pouco comprido. Ele olhava para mim, eu olhava para ele. E aí eu acordei sem entender. Eu falei, ué, eu sonhei com Jesus, é? Aí eu acordei, fui para o ponto de ônibus, entrei no ônibus. Quando eu sentei atrás do motorista, e dei de cara assim com a foto daquelas católicas, né, de Jesus, pô, na mesma hora me fez lembrar do sonho. Eu falei, oxe, estou vendo Jesus de novo aqui? Então ali, de alguma forma, Jesus já estava falando comigo. E isso sucessivamente na minha caminhada. E lá em Vinhedo, a moça falou assim para mim, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. E isso plantou em mim. Para você ver que uma palavra que a gente libera na vida de uma pessoa, aquilo fica plantado. E no tempo certo ela floresce. Glória a Deus. E aí eu mudei para Campinas, voltei a me montar, cheguei até ser sócio numa boate daqui de Campinas, né, GLS na época, foi uma péssima experiência, só furada. E, enfim, e aí fiz show na Parada Gay de Campinas, fiz show em Americana, em Mojimirim, em outros lugares aí. E tentei, né, finalizei, na verdade, shows até 2013, mais ou menos. Em 2013, eu decidi acabar com isso. Eu não queria mais me montar, fazer shows ou qualquer outra coisa, porque eu passei por muita coisa. Gente, assim, o mundo endossa, né? Saia do armário, seja feliz. Gente, o meio gay é o meio mais difícil de se lidar. Se acha que o mundo é preconceituoso, o meio é tão pior quanto. E eu sofria muita perseguição entre eles lá. No meio drag nem se fala. Se no meio artístico, Rede Globo, não sei, há competição de ego, puxação de tapete e outras coisas mais, não é bem diferente no mundo gay. É uma busca excessiva de status, né, de aparecer, e não se importa os meios que você possa fazer para você conseguir isso. E aí eu fiquei tão chateado porque assim, embora que eu fui homossexual, eu sempre tive princípios, que minha mãe sempre me ensinou. Nunca peguei nada de ninguém, nem 50 centavos de ninguém, nunca peguei. Já tirei escondido da minha mãe, mas de ninguém não tirei, não.
E aí, assim, no meio gay, embora que eu vivesse tudo aquilo, eu tinha esse princípio. Tinha vários amigos que se diziam amigos, que às vezes já, na época, como eu era drag, né, tinha peruca, sandálias, maquiagem e tudo, várias coisas me assumia. Eu dava troco em ninguém? Não, porque era um princípio meu. Deus que resolva com eles. Então, quando eu vi que eu fiquei tão chateado porque eu quis participar de um evento e puxaram lá meu tapete, fizeram toda uma linha lá, enfim. Eu fiquei tão chateado porque eu já percebi que o seguinte, eu estava vivendo mais do que um personagem, eu estava vivendo mais o personagem do que a mim mesmo, eu tinha mais roupas do personagem do que eu mesmo, eu vivia para a beleza de um personagem que quase seria um ídolo para mim. Porque aquilo para mim era a coisa mais importante e era a forma que eu era venerado. Porque ser drag é como você ser um artista. As pessoas vão te chamar de linda, de perfeita, que quer tirar uma foto com você, que você foi perfeito na apresentação, qualquer outra coisa mais. E aí eu simplesmente percebi, pelo momento de frustração, pelas perseguições que eu sofri, eu reconheci isso. Eu falei, epa, eu nunca quis ser mulher. Só sou artista porque eu queria ser uma drag queen conhecida. Porém, eu não vou me submeter ao errado e fiquei chateado com o que aconteceu. Então, eu falei, a partir de hoje, desde 2013, nunca mais eu me montei. Dei fim à peruca, à maquiagem e só me dediquei a trabalhar. E foi aí que a minha vida começou assim, a mudar. Eu comecei a fazer academia, eu comecei a buscar uma masculinidade que eu não tinha. Eu era magrinho mesmo, assim, fininho, nem marca de divisão de peitinho, daqueles bem, né? E aí eu comecei a tomar suplemento, fiz até uma tatuagem também, porém me arrependo hoje, que se eu pudesse não teria feito, não. Então, se for fazer tatuagem, gente, primeiramente, converse com seus pais, converse com seu pastor, porque vocês podem se arrepender. Ó, pastor aí, ó. É uma pessoa que olha, vocês dariam quantos anos para mim, assim, olhando, vocês me dariam? Quanto? 26? Tenho 33 anos. Pode não parecer, mas a pessoa aqui já viveu muita coisa, viu? É que ainda aqui eu estou entrando um pouco no resumo, mas, enfim. E aí eu me dediquei a trabalhar, me dedicar à minha parte profissional, que eu né, sou maquiador, sou cabeleireiro, e tive uma grande oportunidade de trabalhar, assim, tudo na minha vida vinha rápido. Fui drag, fui eleito rainha da parada gay, na mesma forma que eu me dediquei ao trabalho, eu consegui trabalhar em um dos maiores salões do país, comecei a trabalhar com gente famosa, fazer trabalhos na Caras, fazer editorial de moda, comecei a fazer trabalho em revistas, comecei a atender artistas, fazer trabalho no Teatro Iguatemi e outras coisas mais. Comecei a ter um tipo de salário que eu nunca pensei na minha vida. Comecei a construir a minha vida, ter meu apartamento, construir tudo que eu queria. E saía para as melhores baladas, saía com os meus amigos. E eu estava vivendo o ápice da minha vida, cara. Porque pensa, do dia para a noite você trabalha só com gente famosa, só com produto bom, da alta marca. Você trabalha com pessoas que te levam a conhecer lugares, viagens e outras coisas mais. Então, aquilo ali, para mim, era incrível. Acho que era tudo que eu queria, mas nunca tinha imaginado que eu teria. Mas aconteceu. Só que, mesmo assim, vivendo tudo isso, eu ainda acordava com a sensação que faltava algo. Eu tendo dinheiro, eu tendo fama, eu saindo com os melhores lugares, amigos, baladas, bebidas. Só que ainda assim, algo me faltava e eu acordava todo dia na ansiedade de ter que me submeter a qualquer coisa dessas coisas para poder estar saciando a minha ansiedade, o meu vazio. E aí, simplesmente, aconteceu algo. Quando eu saí do meu trabalho e fui trabalhar numa outra empresa, que a pessoa que me ajudou a crescer me levou para lá, eu recebi uma proposta. Uma proposta para ir para uma outra cidade, trabalhar numa outra unidade do salão. E a pessoa que me fez essa proposta, ela disse assim, olha, eu só não ofereço o céu para você porque é o limite. No que você precisar, dinheiro, qualquer coisa, eu estou com você. Eu te ajudo. Pô, imagina você escutar isso de alguém, hein?
Ô, benção. Só que aí, o outro lado tinha o quê? A pessoa que me ajudou a ser quem eu estava sendo. Só que ele me chamou apenas pela amizade. E eu sempre fui uma pessoa que não fui movida pelo interesse. Eu sempre fui movida à conquista. Então, simplesmente, muita gente me chamou de louco. Mas eu abri mão da proposta de dinheiro, embora que não fosse algo errado. Mas eu fui pela consideração e pela lealdade pela pessoa que tinha me ajudado a crescer. E acertaram quando falaram que algo ia acontecer comigo. Pouco mais de 4, 5 meses que eu estava lá, começaram a puxar o meu tapete, se incomodar porque eu estava fazendo trabalho com pessoas, gravando clipes e outras coisas mais com gente famosa, e as minhas concorrentes de trabalho se incomodavam porque eu estava sendo um empecilho, né? Estando ali, tendo toda a visibilidade, de alguma forma, infelizmente, elas não estavam tendo. Então, as pessoas nunca vão buscar se motivar a tentar vencer, né, ou ser melhor do que você. Mas é mais fácil para elas tentar te derrubar do que se esforçar. E na minha vida eu sempre me esforcei e nunca agi assim errado com ninguém para poder conquistar algo na minha vida. E aí, fui mandado embora, né, e a gente diz assim na Bíblia, né, que maldito o homem que confia no homem, né? Isso traz uma reflexão que é o seguinte: o único que nunca vai faltar com a gente é Jesus. E o homem que eu confiava meio que cegamente, porque ele me ajudou a crescer, na hora que eu mais precisei, lavou as mãos para mim. E eu me encontrei na pior fase da minha vida, porque eu rejeitei a outra oportunidade, perdi a benção, digo, no sentido, né, de dinheiro e tal, que seria bom para mim resolver minhas dívidas, e por ter confiado numa pessoa que não foi leal comigo. E me encontrei num momento que eu estava aqui e depois eu estava aqui, devendo banco, devendo cartão de crédito, empréstimo, pessoas e outras coisas que eu precisava acertar, porque eu tinha uma qualidadezinha de vida um pouco alta. Então, quando veio tudo à tona, eu perdi tudo. Precisei entregar meu apartamento, precisei sair do trabalho lá, ficou na minha mente, eu te disse, né, que todo mundo me falou que eu não fosse, e só teve uma pessoa da empresa que foi lá falar comigo e me abraçou e me desejou que, né, tudo viesse dar certo para mim. Para você ver que as pessoas falham, mas Jesus é quem não falha. Ele está com a gente, Ele que nos motiva e Ele que nos ajuda a superar os nossos problemas. E aí eu me encontrei numa depressão profunda, porque imagina, você está aqui e depois você está aqui. Eu começava a acordar todo dia com sensação de buraco. Eu me sentia como se eu estivesse sendo puxado para baixo da cama, assim. Eu não tinha mais ânimo de viver. Eu não tinha mais o que fazer, porque toda hora eu tinha problema para resolver financeiro e as pessoas meio que me julgando. No meio de salão, aquela competição, então as pessoas vão falar mal do seu trabalho para os clientes permanecer com eles, então é uma guerra. Então eu me encontrei sozinho, eu não tinha ninguém. E aí todas as pessoas que me convidavam para ir na igreja, eu meio que rejeitava. Eu me sentia inquieto, eu dizia, não, eu vou na casa de fulano ou Beltrano. E eu nunca tinha pisado na igreja protestante. A primeira igreja que eu conheci, quando eu estava num momento que eu estava todo quebrado na minha vida e não existe bem isso na Bíblia, mas, né, se não é pelo amor, é pela dor, né? E aí, na minha dor, uma pessoa fez um convite para mim na Nazareno Central. E eu nunca tinha pisado em nenhuma igreja protestante. E, pela minha dor ali, pelo momento, eu acabei aceitando. E aí eu fui umas 4 vezes de terça. E aí, simplesmente, comecei a me encantar com o louvor da igreja, porque eu gosto muito de música. Só que eu comecei a buscar Jesus por minha conta. Eu comecei a buscar a oração pelo YouTube, porque eu não sabia orar direito, mal sabia, acho que Pai Nosso. E aí eu fui umas 4 vezes apenas na Nazareno. Só que a minha experiência não foi propriamente na igreja, mas foi em casa. Quando eu estava sozinho, cansado da minha vida, sem motivação de superar ou de ter alguém que me ajudasse ou qualquer outra coisa, quando eu me senti excluído pelo mundo, e eu estava deitado no chão, escutando uma oração, que era o que me restava naquele momento,
a oração falava assim, se eu entregava a minha vida a Deus. E aí foi nesse momento que eu falei, Senhor, eu cansei da minha vida, eu desisto, eu já não sei mais o que fazer e eu entrego em tuas mãos porque eu já não sei mais de nada. E aí foi o que o sobrenatural aconteceu. Simplesmente eu estava ali escutando a oração e quando eu entreguei minha vida a Deus, eu senti um calor me envolver dentro de casa. Meu corpo formigava dos pés à cabeça, parecia que saía faísca de descarga elétrica dos meus dedos. E, cara, foi algo tão intenso, foi algo tão forte, que simplesmente quando a oração acabou, eu estava tão assim anestesiado que eu simplesmente dormi. E aí foi quando o mistério do Evangelho começou a suceder na minha vida. Eu acordei com uma sensação de paz na qual eu nunca vivi em toda a minha vida. A depressão sumiu até hoje, nunca mais eu senti depressão. O vazio existencial que eu sentia foi preenchido. Desde aquele momento em diante, eu não sentia mais necessidade de fazer as coisas que eu fazia antes. E a palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ali eu já vivi uma nova identidade em Cristo, sem eu saber. Eu estava vivendo uma experiência que nem eu tinha lido a palavra para saber que se revelava nela antes mesmo de eu ler. Porque ali eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a sentir a paz, a longanimidade, a benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Gozo, alegria. E eu achei incrível, porque eu nunca experimentei algo assim. Imagina, do nada, você acordar de manhã e você está com a sensação que parece que você está no céu. Tudo é um gozo de alegria, uma plenitude, o mundo estava mais claro. Até eu fazia assim, saber se era um problema de visão, alguma coisa assim. E comecei a não entender o que eu estava vivendo. E tem uma palavra aqui, que eu gostaria que, se vocês tiverem com as suas Bíblias, que eu acho que é algo que revela esse processo que eu estava vivendo. Está no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 17 ao 20. E quem achar, dá um glória a Deus, por favor. Só para... Então vou ler aqui. E a palavra do Senhor diz que, portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntai-vos do meio dos povos, e vos reunirei das nações onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E eles virão ali e tirarão todas as suas coisas detestáveis, e dela todas as suas abominações. E eu lhes darei um só coração, e colocarei um novo espírito dentro de vós, e temerei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles possam andar nos meus estatutos e guardar as minhas ordenanças e cumpri-las. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. E esse contexto dessa palavra, Deus ali estava direcionando o povo de Israel à terra prometida, e que ali ele estaria fazendo uma nova aliança, que ali ele derramaria seu Espírito Santo para capacitar o seu povo a andar de acordo com a sua vontade. Ou seja, não é pela nossa força que a gente vai vencer o nosso pecado, as nossas lutas, mas é pelo intermédio, pelo poder do Espírito Santo, que ele nos capacita e ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E nesse texto, Ezequiel já estava profetizando que quando Jesus subisse aos céus, o Espírito Santo seria derramado, e foi lá quando os apóstolos foram usados com muita autoridade, pregando o Evangelho e alcançando vidas para o reino. Glória a Deus. E eu simplesmente estava vivendo isso. Eu não sentia mais prazer de beber, de ir na balada, de sair com os amigos, e de alguma forma eu sentia uma necessidade de buscar conhecer melhor quem era Cristo. E aí eu comecei a pesquisar pela internet e comecei a querer ir na igreja. E aí, simplesmente, chegou na parte mais confrontadora da minha conversão, e hoje eu entendo que isso é o meu chamado, isso é o meu propósito, e que hoje eu acho que essa é a maior dificuldade da igreja, saber lidar com a homossexualidade. Porque não foi especificamente o homem que me convenceu a deixar de ser até então quem eu era. E eu ainda não conhecia a palavra de Deus, então não fui confrontado por alguém a ter que deixar de ser a identidade que eu tinha antes.
Só que eu escutei Jesus falar comigo que se eu quisesse caminhar com ele, eu tinha que tomar uma decisão. Porque toda vez que eu vivia a homossexualidade, consumia aquilo, que aquilo na minha cabeça não era assim errado perante Deus, toda vez que eu vivia aquilo, eu sentia meu corpo vazio, minha carne pesava, eu me sentia acusado, e aquele amor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela graça irresistível que estava dentro de mim, se afastava toda vez, e eu me sentia distante de Deus. E foi quando Jesus falou para mim, que se eu quisesse caminhar com ele, eu tinha que tomar uma decisão. Né? E a palavra diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então eu vi o evangelho se revelar na experiência e no processo que eu estava passando antes de eu ler. Porque muitas vezes, muitos homossexuais alegam que alguém só deixa de ser gay por indução de um pastor ou por medo de ser condenado ao inferno. Lógico que a gente tem que ter um temor de ser condenado ao inferno, mas no meu caso, esse é o confronto. Por quê? Na igreja hoje, e por os homossexuais, há uma divisão. E o Senhor me mostra eu sendo uma ponte, em dizer para os homossexuais, olha, eu mudei por livre e espontânea vontade minha. Não foi pastor, não foi nem propriamente o medo de ir para o inferno, mas foi pelo amor de Cristo que eu mudei. E eu chego na igreja, né, porque às vezes eu entendo que às vezes os pastores têm um pouco de medo, né, que às vezes, será que nasceu de novo? Será que não? Será que vai ser problema? Como é que vai ser isso, né? E eu entendo isso, né? E hoje eu entendo como que a igreja tem um certo receio de ajudar, porque não sabe como é que vai ser, né? E aí eu chego para os pastores da igreja e falo, pastor, ó, então, eu deixei de ser gay, tive um calor me envolver em casa, Jesus falou comigo que eu tenho que tomar uma decisão e eu estou aqui. Então, não foi por indução de ninguém, e nenhum homossexual vai deixar de ser homossexual se não for pela intervenção de Deus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Por isso que o papel da igreja sempre é falar a verdade da palavra. E a homossexualidade é um pecado, porque Paulo diz nas suas cartas que tudo aquilo que foge dos desígnios de Deus se torna pecado. Então, quando Paulo visualizava a homossexualidade, não é que Paulo queria condenar a homossexualidade. Só que aquela época era uma época terrível. Olho por olho e dente por dente, né? Então, infelizmente, se a gente tem um certo preconceito hoje, imagina naquela época. Então, Paulo estava mais preocupado ali de levar o evangelho para aqueles homossexuais e que eles tivessem um encontro com Jesus e que o Espírito Santo regisse a vida deles, direcionasse a vida deles e confirmasse as coisas que seriam necessárias, que ele precisaria deixar para este mundo para poder seguir a Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu busquei a igreja, eu já busquei decidido que eu não iria mais viver a homossexualidade. Porque quando Jesus me confrontou, eu me encontrei numa situação que eu estava dentro de casa, sozinho. Como eu disse, ninguém me forçou a ter que afirmar que eu tinha que deixar de seguir para seguir a Jesus. Só que, ao escutar Jesus que eu precisava tomar uma decisão, e quando a gente visualiza a renúncia, geralmente a gente vai pelo lado mais negativo, né? Pô, vou ter que deixar de beber, vou ter que deixar de fazer isso, aquilo. Só que a gente não vê o lado positivo, né? Então, o que eu enxerguei quando eu escolhi não viver mais a homossexualidade? Para mim, era uma vida de solidão. Era uma vida que eu tinha que estar sempre procurando alguém diferente para estar me relacionando, para poder diminuir aquela crise de ansiedade que eu tinha e aquela dependência emocional, porque alguém que é homossexual é uma pessoa extremamente carente. Geralmente é uma pessoa que sofre muito pela exclusão da família, dos amigos, da sociedade, e eles se reprimem ao seu próprio círculo. Então, são pessoas que sofrem muito. Eu sofri muito com esse processo. Só que quem me tratou foi Jesus. Foi ele que foi me mostrando. Então, ele só abriu os meus olhos para algo que eu já reconhecia. Eu tenho vários amigos que são homossexuais hoje, que estão com seus 40, 50 ou 60 anos, que são velhos, sozinhos, muitos sofrem de depressão, crise de ansiedade, muitos têm que se drogar e muitas vezes têm que pagar
um rapaz mais novo para poder se relacionar e ter um momento, assim, digamos, de felicidade. E isso eu já reconhecia, porque um amigo meu que se prostituía, ele debochou do outro cara que estava lá perto de mim, que era um cara mais velho, dizendo que tinha tirado o dinheiro dele. E se achando, né, o cara mais, né, da hora lá. E aí eu me aproximei desse cara mais velho, e ele olhou para mim bem chateado, assim, bem triste, e falou assim: nossa, ele me tratou super mal, isso que eu paguei. Mas eu quero ver quando ele estiver no meu lugar, na mesma idade que eu, e quando fizerem isso com ele. Na mesma hora, aquilo foi como um peso para cima de mim. Eu falei, putz, será que comigo vai ser assim mesmo? Porque, pô, tenho 30, quase, na época, né, quase 30 anos. E nunca consegui, no meio gay, ter um relacionamento correto, né? Como eles dizem. E aí eu falei, será que eu vou viver a vida sozinho pela vida inteira, sendo gay, sendo tem que sempre estar buscando alguém diferente? E isso Jesus me fez reconhecer e entender. E que eu pagaria um alto preço se hoje, pela oportunidade que eu estava tendo, de, na época, ter quase 30 anos, de dizer que eu poderia recomeçar a minha vida. Jesus falou assim para mim, se você quiser vir comigo, eu vou te oferecer uma vida nova, um novo começo, uma nova oportunidade de poder você fazer certo na sua vida. E eu simplesmente me entristecia, porque quando aquela graça se afastava de mim, e eu ficava no mundo gay, eu me sentia péssimo. E eu não queria deixar mais de sentir aquela graça que eu sentia, não. A graça irresistível, realmente ela é irresistível. Ela te basta, ela te supre, ela que te faz acordar de manhã e você vê aquela claridade, parece que você está no céu, o céu está mais claro. E nada você precisa, então aquilo me seduziu, o amor de Jesus me seduziu. Eu digo que Jesus me seduziu, porque a graça dele estava me bastando. Então eu não precisava estar me preocupando em ir para a balada, beber e fazer tantas coisas que eu precisava para suprir as minhas necessidades. Só Jesus bastava. E aí foi quando eu escolhi e tomei a decisão que eu iria abandonar a homossexualidade e seguir a Jesus. E eu me encontrei dentro de casa, coçando a cabeça, entendendo assim, mas eu falava, Jesus, mas como é que vai ser isso? Eu não sei. Imagina, né, para uma pessoa tomar uma decisão sozinha, né, de uma identidade que a pessoa tinha. E eu nem me imaginava, na época, que eu queria casar com mulher, porque eu não me enxergava. A minha mente estava assim tão cauterizada que ela não lembrava mais que lá atrás eu cheguei a gostar de uma mulher, de uma moça da minha escola. Só que a palavra de Deus diz que quando a gente é redimido novamente em Cristo, né, quando a gente somos redimidos perante Deus em Cristo, nos tornamos novamente filho de Deus. E que há uma diferença da gente ser criatura e filho de Deus. E só somos co-herdeiros quando aceitamos a Jesus, né, e pelo sangue dele somos justificados diante de Deus. Então, a palavra diz que o sangue de Deus ele começa a se fazer na gente. E que, de uma forma natural, a vontade de Deus, ele flui no seu sangue, na sua vontade, no seu querer, e se torna uma vontade natural sua. Então, isso foi muito incrível nesse processo. Porque eu estou até adiantando um pouco, mas depois que eu estava convertido, eu lembro que eu desci, acho que um pouco mais de um mês na conversão. Eu desci no ônibus e fui trabalhar, e quando eu desci do ônibus, eu olhei para uma moça. E eu fiquei olhando para ela, assim, observando, acho que eu passei quase uns 5 minutos. E achando ela bonita. E aí caiu a ficha que eu estava interessado na moça na época, achei ela muito bonita. Então, foi um tipo de desejo que eu nunca mais tinha sentido. E a palavra diz o quê? Que a gente se torna a verdadeira identidade em Cristo. Aquilo que Deus me fez para ser, eu começo a ser. Deus me fez para ser homem. Deus me fez para poder constituir uma família, ter filho, e o meu desejo hoje é esse. Quero correr atrás do tempo perdido. Ô, glória! E aí eu busquei a igreja, cheguei lá na Nazareno, falei com a Marilda, infelizmente o Senhor acabou, né, levando ela, mas foi a primeira pessoa que me recebeu na Nazareno. Fiz a aula de batismo, foi até o pastor Edmir, né, virou meu pastor depois também. E aí eu fiz aula de batismo, e o mais incrível, sabe o que é? Para mim, que eu fui homossexual por 12 anos,
Fiz show de drag queen por 6 anos, nesse meio tempo. Metade dos anos que eu vivi na homossexualidade foi de drag e depois só como homossexual. E ter sido rainha da parada. O dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay, de Campinas. E era eu descendo em direção a Nazareno e eles subindo em direção à parada. E a Bíblia fala o quê? Sobre andar na contramão do mundo. Então eu estava descendo com tanta alegria no peito, a minha vontade era de gritar na rua, Jesus existe, não perca tempo. E todo mundo subindo para a parada. E a minha alegria era poder, assim, pronunciar ao mundo que eu estava me entregando de corpo e alma, coração e tudo que eu tinha para Jesus, no dia do meu batismo. E foi algo muito forte. E aí simplesmente me batizei nas águas, para mim foi um dos dias mais marcantes da minha vida. E eu vivi uma experiência, assim, eu digo que espiritual, não sei. Um dia depois do meu batismo, eu acordei de manhã e eu vi o mundo assim diferente, assim. Sabe quando sabe aquele negócio quando você faz um colírio no olho, né, que fica meio turvo? Eu vi o mundo desse jeito, assim, meio turvo, as pessoas um pouco turvas. Parece que as pessoas andavam numa sincronia assim um pouco diferente, parecia que era mais lento. E eu olhava para o mundo, para o céu, eu sentia um gozo tão transbordante, uma alegria. E eu parecia que estava numa outra realidade, assim. E aí eu saí do trabalho depois, o ponto de ônibus, olhando para o céu, escutando uma música de louvor, e eu comecei a chorar, que nem uma criança no meio do ponto de ônibus. E era um choro de alegria. E eu não entendi que eu estava chorando, e eu falei, pronto, o povo vai achar que eu sou doido, ou brigaram comigo, qualquer outra coisa, que eu estou chorando aqui na frente de todo mundo. E aí o Senhor dizia assim para mim, está vendo isso que você está sentindo? É como um grão de areia, perante o que você vai sentir comigo aqui na eternidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala sobre o gozo da alegria do Espírito Santo, né? E é muito forte. E o mais forte é ver a minha história se revelar na palavra, antes mesmo de eu ler. Eu sempre gosto de falar isso, porque só mostra e testifica que a palavra, ela é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu entrei numa convicção. Eu vivi dos meus 10 anos até a minha conversão, não sei, acho que 20 anos de pornografia. Né? E eu tive um posicionamento, até um pouquinho assim de se converter, de entender o seguinte, as coisas de Deus, elas são sérias. Então, se eu vou me converter, eu vou fazer as coisas direita. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Para alguém que viveu 20 anos de pornografia, que sofreu um abuso, né, sexual, viveu 12 anos de homossexualidade, independência emocional, saindo com pessoas diferentes, e sempre naquela necessidade. Como que uma pessoa deixa de ser homossexual, se converte ao evangelho e já está praticamente há 3 anos sem relacionar com ninguém? Isso não quer dizer que eu não queira, que eu tenha vontade hoje com uma mulher e casar, mas como que alguém se livra da pornografia sozinho, se não for por Deus, pelo Espírito Santo, e fazer essa obra na pessoa? 20 anos não some assim do dia para a noite. Ninguém perde um vício do dia para a noite. Ninguém perde uma depressão do dia para a noite. Ninguém, assim, de repente, para quem não acredita ainda em Deus, ninguém acredita que alguém possa fazer tudo isso se não for por intermédio de Deus. Então, só testifica a obra, né, e o milagre que o Senhor Jesus fez na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu estou aqui hoje, é pela infinita misericórdia dEle. Porque pelo que eu vivi no mundo gay, provavelmente eu nem era para eu estar aqui hoje. Eu vivi muito embalado, eu nunca assim fui drogado, mas já tive experiências, né, de usar algumas coisas. E já teve momento que eu passei mal e todo mundo me deixou sozinho. E eu andando no hospital a pé até chegar lá para ser atendido. Para você ver que não adianta você buscar as amizades do mundo. Essas pessoas vão falhar com você ou vão querer tirar benefício de você. O importante é você buscar Jesus e buscar pessoas que venham motivar a sua vida, levantar você, não empurrar para trás. Então, tudo isso que eu vivi foi tão forte. E eu me encontrei dentro da igreja, vivendo toda essa experiência. E comecei a entrar nos desertos, comecei a ter experiências, né, espirituais, como todo mundo tem, ao ponto do próprio inimigo falar no meu ouvido: você está pensando o quê? Você vai para o inferno. E eu acordei escutando a voz, eu falei: eu não vou não.
Procurei o Salmo 91, que tinham me falado lá, porque eu só tinha lido Lucas, né? Então eu comecei a ter experiências com ele. E uma coisa que eu achei muito interessante que um pastor uma vez falou é que quando Deus permite que uma pessoa veja o mundo espiritual e tenha até experiência com o próprio inimigo, né? É que essa pessoa ela pode ter um chamado, né? Tanto pastoral como missionário, uma pessoa que vai ser linha de frente. E isso começou a ser no meu primeiro ano de convertido. Eu tive tantas experiências assim que misericórdia. A minha vontade era de sumir, né? Mas, enfim, o Senhor Jesus estava ali comigo, me deu graça, força, e me firmei na Igreja do Nazareno, comecei a ser acompanhado pelo pastor Edmir, né, que é o meu pastor também, e hoje pastor Mica também, que é o meu pastor na Nazareno. E fui perseverando. Graças a Deus, desde que me converti, eu nunca caí em nada de pecado do que eu fazia antes. E assim, gente, é possível. Eu sei que para o homem é difícil, né? Para a mulher também. Só que a vida de santidade, ela precisa ser buscada. Romanos 12:2 diz que não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. É uma luta diária que todos nós vamos precisar saber lidar. Eu sei que muita gente ainda está preso em pornografia e outras coisas mais. Mas existe o poder do Espírito Santo, existe o domínio do Espírito Santo. E eu converso com muitas pessoas, desde que eu me converti e falei isso publicamente, o que aconteceu foi de tantas pessoas que estão passando por esse problema me pedir ajuda. Como que você está vencendo? O que você está fazendo? Eu estou caindo nisso, eu estou caindo naquilo, eu não consigo resolver a minha vida. E, de uma certa forma, o ministério, para mim, já estava se formatando. Tudo bem como neófito, mas foi dessa forma. E eu comecei a aconselhar pessoas. E Deus foi me dando uma graça que, ao ponto que um amigo, através da minha vida, hoje se converteu, deixou a homossexualidade, hoje está na igreja e já está quase 1 ano na fé, e está firme, está feliz, e o brilho do Espírito Santo no rosto dele é a coisa que me deixa mais satisfeito. Glória a Deus. Então, o Senhor ele tem as suas formas de trabalhar. Então, a palavra diz, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na forma que você era no mundo, você vai servir a Deus. Se antes eu subia nos palcos para ficar rodando lá a cabeça, fazer as coisas que eu fazia antes, hoje eu vou falar de Jesus. Hoje eu vou falar dessas experiências que eu tive com Ele, das superações que eu tive com Ele, de motivar pessoas que, infelizmente, às vezes, por falta de pessoas assim na igreja que têm esse entendimento, não conseguem ser alcançadas. Então, como que eu poderia me encontrar dentro da igreja e não conseguir me direcionar a esse ministério? Embora que eu fui resistente. Vocês acham que eu, quando me converti, eu queria estar aqui no altar? Não queria, não. Eu falava, Senhor, eu vou ajudar ali nos obreiros, eu vou ajudar ali nos outros cantos ali, no retiro com Deus, eu vou para qualquer canto. E ali Jesus foi me pressionando, ao ponto que já teve momentos que eu pensei, assim, em sair da igreja, porque Nazareno, pelo menos a central é muito grande, né? E às vezes assim a gente consegue um acolhimento melhor nas igrejas menores. Mas por algum motivo, todas as vezes que eu pensava em sair da igreja, eu sonhava com a igreja. Eu sonhava com um carro chegando na igreja. Sonhei com 8 pastores da igreja diferente, da Nazareno. E de alguma forma Deus dizia ali para mim, permaneça. E aí foi se configurando o nascimento de um ministério, algo que eu estaria envolvido, estaria ajudando a igreja e sendo aquela ponte que eu visualizava antes, que Jesus me mostrava. Ponte, igreja e homossexualidade, que hoje é o que a igreja mais necessita de ajuda nessa área. Então, eu vivi uma transformação pela misericórdia de Deus. Estou aqui testemunhando algo que, como eu falei no início, se eu hoje entrasse na igreja e escutasse o que eu estaria falando hoje, eu falava, não, esse cara é doido. Enfim, Jesus faz dessa forma, né? E hoje tem um ministério, inclusive, na Nazareno, só que acho que está para voltar ainda. Se chama Projeto Mais Amor, né? O pastor Eduardo Penido, não sei se o senhor conhece, ou as pessoas... Penido, psicanalista, lá da igreja. Projeto Mais Amor, é um projeto que envolve a área da sexualidade, né? E é um trabalho assim de acolhimento que a igreja está desenvolvendo para
receber futuros homossexuais que escolheram, né? Que eu falei que é uma escolha. Porque assim, a dificuldade hoje da igreja, às vezes, é de trazer uma palavra de amor, né? Mas é que assim, o amor sem verdade, ele se torna mentira, né? Engano. Né? Como diz, né? Para uma heresia ser feita, ela não precisa ser propriamente uma própria mentira, mas tendo uma meia verdade fantasiada com a mentira, a pessoa permanece no engano, né? Então, muitos homossexuais frequentam a Nazareno de terça. Eu encontrei com vários amigos que frequentam de terça-feira. Então, eu entendo que a Nazareno ali vai ser um local que o Senhor vai estar direcionando muitos homossexuais que vivem ali naquele centro. Com a grande quantidade, chega aí de terça-feira. E hoje eu estou meio que representando isso. Então, ao ponto que um amigo hoje se converteu, amigos que me excluíram, que me xingaram quando eu me converti, ao ponto de afirmar que a homossexualidade é um pecado e tal. Muitos se excluíram, mas outros mandaram mensagem, dando parabéns e pedindo oração e crendo que eles também podem mudar um dia. E hoje tem homossexuais, amigos, até outros de fora, que curtem o que coloco, e vocês não têm noção dos testemunhos que eu tenho, dos conteúdos que eu monto nas redes sociais. Teve um rapaz que mandou o print para mim, dele dizendo que, pelo um vídeo meu, por um confronto meu em amor que eu fiz nas redes sociais, falando sobre o pecado e sobre Jesus, ele se redimiu, voltou para a igreja, deixou a homossexualidade e está firme. Então, se eu fui alcançado por um vídeo no YouTube, é porque Deus, da mesma forma que me alcançou num vídeo, Ele quer que eu faça vídeo. O evangelho tem que ser propagado, seja com a sua vida, seja nas redes sociais, seja com as suas atitudes, seja com tudo aquilo que você faz para que o nome de Deus venha ser glorificado. Às vezes, como esse meu chamado, e ele é um chamado assim confrontador, pode doer, mas a dor produz frutos. Então, isso é o evangelho. É a gente se submeter, às vezes, às pessoas que a gente pode ser confrontado, mas que naquele confronto, uma ou duas possa estar vindo para o reino. É sacrifício, né? E Jesus fez esse sacrifício em morte de cruz para a gente. Então, eu poderia estar nos salões de beleza, eu poderia ter ido para São Paulo, eu queria ser cabeleireiro famoso e tal. E Jesus me chamou para esse ministério. Uma pastora de uma outra igreja, orando por mim, falou que assim que o Senhor dizia para você que Ele está te dando um ministério que ninguém quer. Aí eu falei, eita Jesus, fala. Então, mas aí aqui entrou uma questão. Eu pensei assim, mas putz, se ninguém quer fazer algo e Jesus está me chamando para fazer, isso para mim é uma honra. Porque poder fazer a diferença no reino, pensa, né? O importante é que almas venham ser convertidas nessa área. Então, abracei o ministério em suas dificuldades e tudo, mas tem rendido frutos. O Senhor tem me usado. Estou na igreja, estou envolvido com o ministério, né? E minha vida está se formatando que eu vou me voltar totalmente para a obra. Agora, lógico, no tempo de Deus vai acontecendo tudo, né? Então, eu vivi essa transformação e hoje eu falo e tento trazer claridade para muitos homossexuais e para as pessoas da igreja. Que quando a Bíblia identifica, por exemplo, 1 Coríntios 6, 18, 20, fala sobre fornicação. E ali fala que quando a gente comete isso, a gente transgride o nosso próprio corpo. Porque Cristo na cruz pagou o alto preço por nós. E isso não nos dá o direito de fazer tudo o que queremos. Se a gente tem um Senhor, é Ele que governa o nosso corpo. E o nosso corpo está incluso nisso. Porque quando nos relacionamos sexualmente debaixo do casamento, entre homem e mulher, e assim que está nos desígnios de Deus, a gente cultua a Deus até no ato sexual que a gente faz. Porque tudo que você faz proceder na vontade de Deus, você glorifica o nome dele. Agora, se a gente faz na forma de pecado, sem compromisso, e permanece numa vida de fornicação, a gente não está glorificando a Deus. E a gente está usando o corpo que não nos pertence a fazer algo que contraria a Deus. Então, existe algo muito forte na questão do envolvimento sexual de duas pessoas, sejam hétero ou homo, que é isso que eu tento explicar para muitos homossexuais. Porque quando a Bíblia fala de pecado, ela visualiza a imoralidade sexual. E isso seja
Se para héteros, Deus cobra no sentido da vida de santidade, que a pessoa não venha fornicar, mas que no tempo dela possa conhecer o seu cônjuge, se casar e poder se relacionar debaixo da vontade de Deus. Então, se Deus tem essa cobrança com quem são heterossexuais, como não seria com homossexuais? Fornicação, ele é pecado, seja para hétero ou para homo. E quando a Bíblia não identifica que homossexual, na verdade, quando a Bíblia identifica que homossexual é pecado, é porque não existe um desígnio de Deus para isso. E o relacionamento se torna mais tipo um benefício próprio, algo mais egoísta, essa é a palavra. Porque não rende fruto. Né? Infelizmente, homem com homem, mulher com mulher, não produz a semente, que é uma criança. O propósito de Deus é a família. É homem, mulher e filho. Para que o seu povo venha a ser gerado. E que no tempo certo Jesus voltará e levará o seu povo. Então existe um propósito debaixo do casamento e da união de duas pessoas. Então, mas muitos homossexuais dizem, mas o heterossexual ainda pode se casar e eu não vou poder me casar, mas eu não me sinto feliz com mulher, como é que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vou fazer um convite, vamos comigo, me dá sua mão aqui. Vamos observar os irmãos aqui da igreja? Está vendo aquele, está vendo aquele, está vendo aquele? Aquele ali tem 60 anos, aquele ali tem 45. Está solteiro. Casamento é propósito. E Jesus nos chama primeiramente a ter uma vida de santidade. E que as demais coisas serão acrescentadas na nossa busca. Então, na minha busca, Jesus me fez compreender e que o desejo dele é que eu case. Só que até quando eu me converti, eu não tinha esse desejo. O que explica? O DNA de Deus descendo sobre mim e a vontade dele sendo gerada, impulsionada pelo Espírito Santo. Então, não é pela força que a gente muda ninguém, até porque a gente não tem esse poder. É o Espírito Santo que nos convence a tudo. A gente só precisa respeitar o tempo de cada pessoa. E existe, sim, que infelizmente tem homens que literalmente não têm atração por mulher. Só que a sociedade, por ser uma sociedade sexualizada, impõe que se um homem não se envolve com mulher, ele é homossexual. E aí voltamos lá atrás. Se eu falo uma mentira 1000 vezes para uma pessoa, ela vai começar a achar que é verdade. Se o cara não sente atração por mulher e eu começo a dizer que ele é homossexual por causa disso, ele vai começar a acreditar e vai se submeter a ser homossexual porque aquilo está virando verdade nos pensamentos dele. E a palavra diz o que em Romanos 12:2? Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então, sem a santidade, sem a submissão, a obediência a Deus, não somos capazes de compreender a vontade dele ou que ele mesmo revele sobre as nossas vidas. Então, talvez a pergunta hoje que a gente deve se fazer, será que quem está me governando sou eu ou Jesus? Talvez tenha pessoas aqui que estão se sentindo perdidas, assim como eu me senti. Talvez pessoas que estão vivendo essa fornicação, né, esse pecado de pornografia, e não tem noção de como isso gera problemas para a gente. Alguns estudos dizem que para o homem, a fornicação ela gera impotência sexual, perca de libido, perca de cabelo também, carequinha, e outras coisas mais que deveria ter trazido, mas eu creio que numa outra oportunidade a gente pode falar sobre pornografia. Então, a pornografia, ela desencadeia vários problemas, principalmente na vida do casal. O homem começa a ter uma expectativa sexual que a mulher não vai fazer aquilo. A mulher não é atriz pornô. Então, ele começa a ter uma expectativa que vai dividir o casamento dele. Então, o casamento ele é entre duas pessoas e nada mais. A pornografia ela só vai desvirtuar os seus pensamentos. Não vai mais renovar, vai atrasar eles. Ficar preso, prisão, pecado é prisão. E eu vivi 20 anos de pornografia para hoje dizer, há 3 anos que eu estou livre disso. Glória a Deus. E isso só mostra que pela busca, pelo relacionamento, pela obediência, pela sua vontade de querer vencer isso em Cristo, você pode vencer. Porque quem diria aquele homossexual que se vestiu de mulher lá atrás, que provavelmente era julgado pela maioria das pessoas, hoje venceria tudo isso em Cristo e estaria hoje aqui testemunhando tudo isso que eu falei para vocês. A palavra, diz que
Deus gosta de pegar aqueles que ninguém dá nada, né? Para, às vezes, mostrar a grandeza dele. Então, tudo é possível àquele que crê, aquele que busca. Eu quero perguntar aqui, quem de vocês quer viver os planos que Deus tem no coração dele sobre a vida de vocês? Amém, glória a Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Jeremias 33:3. Clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E isso vem com uma decisão. É no momento que você vai se entregar por Senhor e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu não me importo mais com a minha vida, não me importo mais com nada, mas eu vou me entregar de corpo e alma e coração para o Senhor. Eu vou te servir, eu vou te buscar, e a minha alegria está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, gente, meu testemunho é esse. Um testemunho que, como eu disse, eu provavelmente não acreditaria, mas estou aqui testemunhando para vocês que é possível. Que para Deus, eu acredito na soberania de Deus, e para Ele nada é impossível. A única questão é saber se a pessoa quer. Porque para Jesus operar na vida de alguém, para Ele entrar no coração de alguém, a pessoa precisa abrir esse coração. Talvez a pergunta que muitos têm que se fazer aqui, o meu coração está aberto ou está fechado para Jesus? Será que eu quis muito resolver do meu jeito? Será que eu, às vezes, não quero sair do pecado que estou cometendo? Será que não está faltando uma busca minha para que tudo venha florescer na minha vida e que eu possa receber minha terra prometida? Será que não falta eu fazer uma aliança, assim como diz no texto de Ezequiel? Será que não falta que nessa aliança o Espírito Santo venha me capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus? Porque somente com o Espírito Santo eu vou vencer em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria de fazer um apelo, se existe alguém, não sei se já entregou a vida para Jesus aqui, se está passando por algum problema, não digo só na questão da homossexualidade, mas problema de depressão, problema de crise de ansiedade, problema de financeiro, problema o que for. Gostaria de convidar a que vocês pudessem vir aqui na frente, para a gente poder fazer uma oração pela vida de vocês. E se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, ou de vocês até vir aqui na frente para apresentar a vida de alguém que precisa dessa oração, né, e dessa libertação, e dessa aflição que possa estar vivendo. Bom, então eu queria fazer o seguinte, eu gostaria que todo mundo baixasse um pouquinho o rosto, cada um apresentasse em oração, porque eu acredito que existem pessoas que precisam saber desse testemunho, pessoas que precisam se libertar da depressão, da crise de ansiedade, pessoas que se sentem presas nos seus relacionamentos abusivos, pessoas que estão vivendo angústias, pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de Jesus para que elas possam viver a paz que excede todo entendimento. Essas pessoas que precisam viver a alegria que só provém do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, diante de Ti, entramos em oração, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque somos pecadores, mas foi mediante a Tua graça, Senhor Jesus, foi mediante o Teu querer em morte de cruz, é que fomos salvos e justificados. Senhor, diante de Ti, o Senhor sabe cada pessoa que está aqui presente, Pai, das suas necessidades, das suas vontades, das suas aflições e de tudo aquilo que às vezes atrapalham ela, Senhor, a vencer, a superar e tentar glorificar cada dia mais o Teu nome. Eu entro em oração pelas pessoas que eles estão apresentando em oração, que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam vencer a sua depressão, que precisam vencer as suas angústias, as suas aflições. Pessoas, Pai, que estão presas em relacionamento abusivo. Pessoas, ó Pai, que vivem a homossexualidade e se sentem presas numa condição de vida e entendem que não pode mudar, mas eu creio no Senhor soberano que pode todas as coisas. Eu creio que o derramado do Teu Espírito Santo pode trazer uma onda de cura, uma onda de transformação, uma onda de, Pai, coisas que venham acontecer e que Teu nome venha a ser glorificado, porque somente o Senhor faz. A Tua palavra diz, Senhor, que para as pessoas do mundo a Tua palavra é loucura. Mas essa loucura alcançou a minha vida e revelou na minha vida.
Então, na autoridade, Pai, naquilo que eu vivi, naquilo que eu venci na Tua presença, eu oro por essas pessoas que estão aqui na igreja, eu oro pelas pessoas que eles estão apresentando em oração, que essas pessoas venham ser libertas do jugo do pecado, da influência do mal, mas que eles venham ser uma nova criatura em Cristo Jesus. João 8,36 diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Senhor Jesus tem o poder de nos tirar da influência do mal, mas nos chamar para a tua maravilhosa luz, e que a gente possa viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Profetizo sobre essas vidas cura, libertação, repreensão do mal, que elas possam ser libertas, que elas possam, Pai, entender que somente o Senhor pode governar a vida delas, o corpo delas, que elas não venham ser mais presas na pornografia, na fornicação, mas que elas venham ser totalmente uma nova criatura em Cristo Jesus, na identidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que faça essa oração apresentando todas essas pessoas diante do teu altar, pedindo por esta cura e por esta transformação, e que teu nome venha ser glorificado sobre a vida delas. Por isso que eu só oro, agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Sim, pode e perguntar, se pastor. alguém tiver alguma pergunta aí, também fiquem à vontade, gente. aproveitar esse momento. O Evangelho confronta, não tem jeito. E às vezes a gente, por não conhecer muito esse assunto, a gente fica assim: como que eu vou chegar no menino ou numa menina que é? Eu sei que ela é. Sim. Mas qual é a melhor maneira de dar esse amor que você está falando aí? Porque a gente quer dar amor, mas de repente, da forma que a gente aborda é errado. Você viveu nesse meio. Qual é a melhor maneira de uma pessoa que chega na igreja e o pastor possa chegar na... Ele pode dizer a verdade para ela, dizer assim: olha, eu sei que você é homo, eu sei que você é gay, e é o seguinte, o que nós podemos fazer para te ajudar? Assim é a forma mais correta, ou como devemos chegar nessa pessoa? Então, esse eu acho que é a maior dificuldade da igreja, né? E realmente, assim, é uma situação de muito confronto. A pessoa, ela tem que ser muito firmada a não se desconstruir se houver algum confronto por parte da pessoa. Mas eu acho que o primeiro ponto é você falar de Cristo. Falar do amor dele, da cruz, entender que todos nós somos pecadores, né? Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então entender e fazer ele entender que ele não é nem melhor e nem pior do que a gente. Todos somos iguais. E quem nos justifica é Cristo. Então fazer entender que ele se entender homossexual não é propriamente um problema, mas é o que ele faz com isso. Porque quando a Bíblia fala sobre a fornicação, ela está aglobada tanto a heterossexuais como a homossexuais. E que a Bíblia só nos revela homem e mulher. E que a definição até heterossexual ela foi desenvolvida no século XIX a XX, e ainda o termo heterossexual não era algo positivo. Eram pessoas que tinham grande excesso por pessoas do sexo oposto, e era visto como uma doença, assim como a homossexualidade também, ser homossexual. Só que com o tempo foi se naturalizando, a homossexualidade não veio ser mais doença, e nem a heterossexualidade também se tornou cônjuge de pessoas do sexo oposto, homem e mulher. Então, quando a Bíblia identifica o pecado, porque assim, todo evangelismo, a pessoa tem que entender que ela é uma pecadora. Isso é um básico. Mas que o pecado dela, na cruz, ele foi pago. E que talvez as escolhas, né, que essa pessoa tenha tomado, tenha direcionado ela para essa questão. Porque quando, como eu falei aqui, quando nos relacionamos sexualmente, nós somos o templo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. E quando a gente se relaciona com outras pessoas, é como se a nossa fragmentação ficasse ligada a elas. Isso criando muitas vezes crise de ansiedade, depressão, e complexo de inferioridade, mas... nossa, agora está me dando um branco. Uma dependência emocional. Então, essa crise acaba sendo gerada pela forma meio equivocada que a gente está usando o nosso corpo.
Então, identificar, como dizem Jonas, que quando a gente tem um pecado opcional, que a gente sabe que está fazendo errado, mas permanece nesse pecado, isso pode gerar uma depressão espiritual. Por isso que muitas vezes tem pessoas, às vezes até irmãos, que estão vivendo depressão porque sabem que estão vivendo algo que está contrariando a Deus. E isso gera essa legalidade, né? Então, além da questão espiritual, existe a emocional. Você se liga a uma pessoa que te usou, não vai te dar atenção, não vai ser fiel para você, você vai ficar chateado, você vai criar essa dependência. Então, a minha irresponsabilidade de doar o meu corpo a uma outra pessoa pode me gerar esse fruto. E como se isso não seria com heterossexuais, não seria como homossexuais. Então, eu entendo que quando a gente tenta ajudar um homossexual, é primeiramente tentar colocar ele como igual. Perante Deus, ele ama a todos. E Deus não se agrada na morte do ímpio. E quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é que essa escolha foi dada a todas as pessoas. Então, a igreja, a palavra, identifica que a fornicação, a imoralidade sexual é um pecado. Não propriamente se entender gay. Porque a gente não peca por ser tentado, mas por consumir o pecado. Então, eu acho que essa é a primeira base. Tentar ajudar. Hoje você entende que isso, então, nunca foi uma doença, foi uma opção sua. Ou não? Consequências. Consequências. Por quê? Confusão. Pornografia. 10 anos. Uma criança de 10 anos não tem capacidade de entender ou de definir sexualidade ali. Ela vê um homem, uma mulher, e ele pode, no meu caso, me identifiquei com um homem porque ele tinha o que eu tinha. Uma criança, sim, mas... Não, então, é isso que eu estou falando. É uma construção. Porque, por exemplo, a ideologia de gênero tenta afirmar que a heterossexualidade é uma construção social. Se a gente entender dessa forma que a heterossexualidade é uma construção social, a homossexualidade também é uma construção social. Então, a questão é, o que eu estou trazendo como verdade na minha vida? Uma definição filosófica do mundo ou a palavra de Deus, a identidade de Cristo? Então, existe essa questão. Então, no meu caso, houve a pornografia, houve o abuso, fui tocado por um homem, aquilo mexeu, né, no meu ser, na minha mente. Sofri rejeição de uma moça, né, aquilo me machucou. Não tive o meu pai presente, numa definição de identidade, masculinidade. Tentei me encontrar com alguém no sentido de identidade, mas infelizmente não tinha ninguém. Só tinha a superproteção da minha mãe, que isso me gerou uma incapacidade masculina e que as pessoas me julgavam ser homossexual por causa disso. Então houve uma construção, né, de machucados aí, que acabou me induzindo a um local que eu fui acolhido. O único local que eu fui acolhido foi quando o homossexual me abraçou na escola e me chamou para sair junto. Então, o acolhimento, a inclusão da pessoa, é o que eu costumo dizer. A Igreja de Cristo ela é exclusiva, mas ela é inclusiva, ela deve incluir as pessoas, só que ela não inclui os pecados. Então, a nossa forma de amar a Jesus é quando a gente segue a vontade dele. Jesus disse que aquele que diz que me ama, segue a minha vontade, segue a minha lei. Mas aquele que diz que me ama e não segue a minha lei, este é mentiroso. Jesus chama, né, de mentiroso. Então, é incluir as pessoas na igreja, é não trazer um julgamento, embora que a palavra confronte, mas tratar com o pé de igualdade. E um confronto que eu faço muito real com muitos homossexuais. Eu falo para ele que provavelmente, que por falta de arrependimento, vai haver muito mais heterossexuais no inferno do que propriamente homossexuais. Por quê? Porque o pecado é a imoralidade. Se um homossexual se entende homossexual, mas ele não se relaciona com ninguém, e ele busca Jesus e está vivendo a vida de santidade, ele vai ser salvo. Por quê? É pela santidade. Então, é ele entender que provavelmente muitos heterossexuais vão ser condenados pelo pecado. Então, a gente está evidenciando o quê? A fornicação, o pecado com o templo do Espírito Santo. Então, esse pé de igualdade, de acolhimento, dizer, olha, tudo bem. Jesus, quando foi ajudar um homem enfermo, um fariseu olhou e falou, não, Senhor, não toque nele. Mas Jesus diz, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos perdidos. Jesus veio para salvar todas as pessoas.
Jesus não veio para condenar o mundo, mas que o mundo viesse ser salvo por ele. O amor de Jesus, ele é puro, não é conveniente, não é da forma que eu quero, mas é a forma que ele deseja, e ele sabe o que é melhor para mim, porque ele é onisciente. Se eu for contar as vezes que as minhas escolhas me levaram para uma burrada, que eu sofri as consequências, que eu quase até já perdi minha vida, eu já teria sido condenado. Mas pela misericórdia de Jesus, eu estou hoje aqui testemunhando para vocês. E que a igreja precisa tratar com esse pé de igualdade, de abraçar, de ajudar, e dizer, olha, está tudo bem. Romanos 14 fala mais ou menos que se a gente joga um fardo pesado naquele que Deus está fazendo a obra, a gente pode até se tornar inimigo de Deus. Então uma pessoa, um homossexual que está buscando a igreja, a gente só tem que apenas motivá-lo. Quanto mais ele se alimentar da palavra, o Espírito Santo vai operar nele e ele vai tomar as atitudes de deixar ou não de viver essa condição. É o que eu falo. Muitos heterossexuais vêm à igreja, que vivem a fornicação, as bebedeiras e tudo mundão. Eles chegam, são bem recebidos, se sentam, graça e paz. A gente precisa acolher, da mesma forma que acolhe os héteros, a gente tem que acolher os homossexuais. Então, eu acho que é essa linha de igualdade, que até quando Jesus fala com a mulher adúltera, ele só diz, eu não te julgo, vá lá e não peques mais. Deixa eu fazer uma última pergunta, depois se alguém quiser fazer. Em algum instante em que você viveu aquela velha vida, algum momento ali você sentiu raiva de Deus? Sentiu, assim, Não. pelas pessoas falar que você é um pecador e que Deus se você não for convertido, se você não for, você sentiu raiva de Deus em algum momento? Você sentiu mais o amor dele? Não, na verdade é assim, eu pensava que Deus era da forma que eu pensava, Deus é amor, e eu dizia que até isso aqui era feita por homens, né? Que até Jesus me confrontou nisso aqui numa experiência que eu tive. Mas assim, como eu falei, ninguém nunca precisou dizer que eu ia para o inferno por ser gay. Na verdade, eu acho que até Deus permitiu que eu não me envolvesse com a igreja, que eu tivesse essa experiência ao ponto até de me converter, não pela afirmação das pessoas que eu precisava deixar de ser quem eu era, mas que hoje viesse se manifestar essa glória dele, porque foi ele que me tirou de casa. Foi ele que falou que era necessário eu mudar de vida, não foi o homem. Então, não é pela indução de um pastor, pela palavra, mas a minha experiência foi Jesus falar comigo que eu precisava tomar uma decisão. Então, a única vez que me condenaram ao inferno, eu nem era gay, acho que ainda, não sei, acho que eu tinha uns 8 anos. Uma senhorinha, com a Bíblia assim, do vestidão lá, e só colocou o dedinho e disse assim, olha, vocês têm que ir para a igreja, que senão vocês vão tudo para o inferno. Aí eu olhei assim para ela na calçada, eu falei, e quem é tu para dizer que eu vou para o inferno? Foi a única pessoa que me condenou ao inferno. Então, assim, eu me encontrei em toda a minha vida meio que longe, né, da igreja, até das músicas evangélicas. Eu não conhecia. Então, literalmente, eu acho que Jesus me reservou para que eu pudesse ter essa experiência e pudesse confrontar em amor o homossexual e dizer, olha, eu não me converti pelo homem, eu me converti por Jesus. E isso foi uma iniciativa minha. Eu estou feliz com a decisão que eu tomei. E que, embora você seja homossexual, você sim vai precisar tomar uma decisão. Porque para qualquer pessoa que queira ser salva, ela vai ter que tomar uma decisão para seguir a Jesus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. A Bíblia é claramente que é pecado fornicação. Se você cair talvez uma ou duas, eu não sei, quem sou eu para julgar? Mas a Bíblia fala que isso é e precisamos motivar você a se firmar nessa verdade. Né? Alguém tem alguma perguntinha? Quer fazer? Podem perguntar, gente, fique à vontade. Oi, Kelmo. Eu queria saber, você disse que tem um trabalho na Central. Sim. Focado nisso. Eu queria saber como funciona, como vocês anunciam esse trabalho, como vocês tratam individualmente, é um culto focado nisso, como funciona esse trabalho de vocês lá na Central? Então, o grupo está ainda em desenvolvimento, né? Mas, a princípio, a gente estava trabalhando com lives e com temas específicos. Né? Às vezes, pornografia, homossexualidade, lesbianismo também e outras questões. Então, a princípio, a gente só estava trabalhando com temas, trazendo testemunhos de pessoas que tiveram vidas transformadas também. Né? E
E assim, a gente tem um trabalho de acolhimento, né? Vamos ter reuniões, eu acho que a cada 15 dias, se isso não mudar. E vai ser um trabalho assim de acolhimento. A gente, como tinha... Porque, por exemplo, a Rose, né? Desculpa. Ela é do GAAP, né? Ela é um grupo que fez parte da Nazareno, só que hoje não está mais. Mas é um grupo de acolhimento. Então, são reuniões quinzenais. Geralmente tem um café da manhã, todo mundo se encontra, ora, lê uma ministração, um estudo, né? Há um momento ali de partilha, cada um fala das suas dificuldades e tentamos ajudar da melhor forma. Então, visualizando mais como um acolhimento, né? De pessoas que foram muito machucadas e que a gente, de alguma forma, possa ajudar elas. É nesse perfil. Amém. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, viu? Deixa eu falar um negócio aqui. Amém. Um jovem me procurou umas 3 semanas aí, com esse problema de fornicação. Uhum. E nós conversamos com ele, eu conversei com ele, bati um papo com ele, fizemos um pacto. Um pacto. E todos os dias eu mando um versículo com ele, converso com ele, e faz 3 semanas que ele está na bênção. Glória a Deus. Porque são decisões. É decisão. Decisões. E tem muitos que ficam na pornografia, se masturbando e achando que está tudo bem. Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas quando você vai tomar uma decisão para a santidade, para não pecar contra esse santo chamado Jesus, que te amou e que te ama, você vai ficar esbofeteando até quando? Até quando você vai estar virando as costas para a cruz? Até quando? Até quando não dá mais tempo de dizer Deus me perdoa? É um problema muito grande na vida da juventude, na área de masturbação. E a gente sabe, eu como pastor, sei. Sei. Mas você sabe que isso sucede muito isso? Pode falar. Aplicativos, redes sociais. O que você anda consumindo? Porque aquilo que você busca é aquilo que você está alimentando no seu coração, né? A Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, daquilo que você está consumindo é o que você está dando legalidade para você mesmo. Se Romanos 2:2 diz o quê? Não vos conformeis. Você precisa não se conformar que você está cometendo esse pecado. Porque você está transgredindo primeiramente a Deus, 1 Coríntios 6:18-20, e que você mesmo está dando um prejuízo contra você mesmo. Talvez quando você casar um dia, você vai ter impotência sexual, que é uma das causas também que a masturbação faz. Então, você precisa tratar isso, você precisa de ajuda disso. Eu sei que é difícil, às vezes, você tentar se abrir com alguém, porque é algo íntimo, né? Mas o pastor está aqui para ajudar para isso. Então, você precisa negar a si mesmo, como Jesus diz. Negar a fazer isso. Você já parou para pensar que as mulheres que talvez você olha naqueles vídeos, a maioria delas entraram com vida de prostituição desde criança? Que já foram direcionadas a essa vida? Que muitas se drogam para poder fazer aquelas barbaridades lá? Aí é o que eu falo. Você acha que o que você vê no filme pornográfico, a sua mulher vai fazer o mesmo? Porque nem a mulher que faz o filme pornográfico ela tem que se drogar para fazer aquilo. Imagina a esposa normal ter que se submeter, né? Eu louvo a Deus pela vida desse rapaz que me procurou. Louvo a Deus pela vida dele, pela decisão dele. É que nem o irmão, que nem o Riquelmo falou aqui. Ele fez o apelo. Porque o apelo é decisão, né? E como a igreja é pequena, eles vão falar assim, nossa, o pastor já está se entregando. Então ficam muito com vergonha de tomar decisões. Mas eu quero abrir aqui um espaço para você me procurar. Me procurem. Me procurem.
Esse jovem que me procurou dá glória a Deus quase todos os dias. Pastor, vamos por mais uma semana. Porque tomou uma decisão. A decisão. Essa masturbação pode virar uma doença. Uma doença. Aí não sabe onde você vai descontar? Na sua esposa quando você casar. Só que você vai durar pouco tempo, tá? Dura pouco tempo. Porque depois você não vai sentir mais graça nela. Essas são as consequências daquilo que você abre os links da pornografia, é essa. Você vai sentir prazer nela um tempo. Depois, volta a doença. E sabe uma coisa porque nunca que... tomou decisão. Sim. E sabe uma coisa que gera no homem a pornografia e a masturbação? Se chama irritabilidade. Ele se aprofunda tanto num desejo específico e algo que ele está consumindo ali, que vai chegar uma hora que aquele vício ali não vai mais satisfazer, ele vai querer algo mais profundo. E ele vai se irritar de tal forma que muitas vezes acaba descontando na própria esposa ou nos filhos. Você entende a profundidade do pecado e da consequência? Quando você experimenta uma droguinha, ela vai te chamando para uma droga maior. A pornografia é mais ou menos nisso. Vai chegar uma hora que muitos homens são induzidos à homossexualidade porque o sexo é algo mais, né? Então, é muito profundo isso. Então, assim, se você tem, eu vou ser muito sincero, se você tem prisão sobre isso, procure o pastor, peça ajuda. Vocês não têm noção do quanto que é libertador não ter influência mais da pornografia. Eu vivi 20 anos. Estou há 3 anos, pela graça do Senhor Jesus, longe disso. Isso não significa que eu não tenha vontade, não significa que tem dias que a gente às vezes passa só pela parede, mas aí, cara, vai correr, vai queimar ali, né? A testosterona, vai escutar louvor. Saul, quando estava muito perturbado, Davi vinha lá com a música lá e os espíritos tudo embora, né? Então, o louvor é uma coisa que me ajudou, viu? Nas horas lá. Amém. Gente, Ekelmo, eu agradeço. Amém, pastor. Obrigado. Tudo isso é para glorificar o nome do Senhor, que é possível. Põe uma coisa na sua cabeça. É possível servir a Jesus com santidade. Para a mão de dar desculpa, sou jovem, a carne é fraca. Não existe isso, gente. Existe para quem é fraco, para quem não quer tomar decisão. Pelo amor de Deus. É o perigo da autojustificação. Justamente. Você pode se livrar dessa desgraça. É só tomar decisão, como esse rapaz tomou e veio conversar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ekelmo, vamos bater uma salva de palmas. Não é fácil. Não é fácil livrado desse antro de perdição que você saiu, cara. Olha, eu nunca vi assim uma pessoa frente a frente, né, que saiu desse meio, né, que a gente possa assim falar, conversar e você dar seu testemunho, porque para sair desse meio deve ser terrível. Olha, é uma coisa que eu vim entender, porque desde que eu me entendo de gente aos 10 anos, eu só passei prova na minha vida. Só perseguição, só humilhação, ainda mais quando eu me assumi, ainda mais quando eu vim para uma cidade longe da minha família. Passei por situações de passar fome, de ficar doente sozinho, quase morrer, situações assim que eu chorava clamando por Deus. Quando você me perguntou se eu julgava meio que a Deus, cara, pelo incrível que pareça, eu nunca julguei a Deus. Eu só olhava para o céu com um olhar de misericórdia, dizendo assim, Senhor, me ajuda. Mas eu nunca precisei acusar Deus dos erros que eu cometia, porque eu sabia que foi pelo meu erro. Então, o que eu poderia fazer? Então, eu sempre olhava a Deus com um olhar de misericórdia, mas entendia pela influência do mundo, né, pela filosofia humana, isso aqui foi feito por homens. Isso aqui, não, imagina, Deus é amor. Então, só que assim, se a gente achar que Deus é amor e que a gente pode viver de qualquer jeito, é você desconsiderar o que Cristo fez na cruz. E uma experiência muito forte que eu tive porque se eu achar que eu posso viver qualquer coisa nesse mundo, você acha que Jesus ele seria crucificado, tiraria a vida dele por nada? Se você pode ser do jeito que você é ou como você quer se conduzir. Então a gente precisa entender que Jesus diz que sem santidade
ninguém verá a Deus. Se eu fazer uma pergunta forte agora nesse momento, se vocês fechassem os olhos agora, qual seria a certeza que vocês estariam salvos diante de Deus? Porque a palavra fala, né? Quem morrer na condição de pecado, não tem volta. Então, se eu saísse hoje aqui, pegasse um carro e sofresse um acidente de carro, e se eu tivesse na permanência de pecado, porque há uma diferença, né? A graça proveniente, ela nos ajuda nos pecados meio que ali sem intenção, né? Que tem um pecado intencional e tem o não intencional. O intencional é quando você está cometendo, você sabe que é pecado e está permanecendo ali. Mas o intencional é quando você resiste, quando você busca viver a vida de renúncia. Não quer dizer que um dia você não possa cair, mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus quer ver a sua motivação, não o seu descanso, não a sua permanência. Então, embora que você esteja vivendo isso hoje, se levante, caminhe, negue-se a si mesmo dia após dia. Se um dia cair, peça a ajuda do pastor, ora pela tua vida, porque existe legalidade espiritual. Isso existe. Então, a gente precisa vencer essas barreiras, né? Então, se eu sofresse um acidente e morresse, se eu estivesse na condição de pecado, aonde eu estaria? Quando eu me droguei lá atrás e fui para a balada e comecei a ter uns lapsos de desmaio lá pelo negócio que eu tinha tomado, e andei na rua sozinho até o caminho do hospital, se eu tivesse caído ali na rua e tivesse morrido, eu estaria condenado hoje. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje, testificando para vocês. Então, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando. Cristo, Ele te perdoa, Ele te chama a viver uma vida de santidade. Se você não consegue sozinho, quebre essa barreira junto com o pastor, busque ele para conversar. O pastor, ele está aqui para isso, para poder ajudar, motivar a ovelha a vencer os pecados, tirar aquelas lãs lá sujas e colocar só a veste branca, para que no dia que Jesus encontre com você, ele vai dizer assim, você fez o que eu te pedi? 1 Coríntios 6,14 diz, acho que, será que quando Cristo voltar, se unirá uma só carne a uma prostituta? Alguém que vive na prostituição? É forte? Então, busque a ajuda do pastor, vocês vão vencer isso em Cristo Jesus e vocês precisam ter fé que isso vai acontecer. Deus abençoe. E com certeza vou chamar ele numa próxima oportunidade para falar sobre pornografia. Ok? Beleza? E... Puxa, fugiu da minha cabeça aqui agora. Caramba, fugiu. Hã? Não, fugiu. Agora não. Se eu me lembrar, depois eu falo. Ok? Lucas, agora é com você.